Usuários de planos de saúde corporativo. O que você precisa saber? Muito obrigada por estar nesse mais um vídeo conosco. Para nós, como eu sempre falo, é super importante. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes de amigos. Para nós vai ajudar muito essa sua ajuda aí em divulgar a Fragase e o nosso tema, o nosso canal. Muito obrigada. Nesse vídeo eu quero falar uma coisa super importante que alguns usuários de plano de saúde não sabem. Então essa é uma alerta não só para quem contribui em empresa, mas para o colaborador também, que muitas vezes não sabe que ele tem esse direito. Então, primeiro a gente abordou um tema aqui, que é o tema sobre a contratação do plano. Então, o que a empresa faz primeiro? Na hora que ela vai contratar o plano de saúde, ela começa a pesquisar os planos, obtém as cotações e ela começa a entender que ponto que ela vai contribuir. Até porque quando a empresa nunca teve plano de saúde, ela tem uma ideia de valor. Ela recebe a cotação, ela começa a entender aquilo e de repente um cenário X passa a ser um cenário Y e assim por diante. Então eu vou explicar alguns fatores que pode mostrar que na hora de fazer o plano, você tem que fazer essa avaliação também, porque você, como empresa, é responsável por algumas questões desse benefício, né? Então vamos falar o seguinte: primeiro, falar do valor da mensalidade. O valor da mensalidade é o primordial. O que as empresas, em geral, têm feito para ter sucesso na contratação e menos, eu não vou falar problema, porque eu não quero colocar isso como um problema, mas não ter tantas situações que vão gerando aí conforme você tem um plano. Quando você tem um plano de saúde corporativo, você tem os seus pós depois. Por isso que é importante ter uma assessoria para te auxiliar. Então vamos começar falando o seguinte: valor da mensalidade. A empresa, vamos falar uma situação. Ela chega no funcionário e ela fala o seguinte: olha, eu vou custear 100% do seu plano de saúde. O que isso quer dizer? Se a empresa vai custear 100% do plano de saúde, ela tem o domínio e o poder de escolher qual plano, porque ela está te dando um benefício. Ela tem um poder de, quando você sair, você não permanecer no plano, ela pode falar assim: olha, você não vai permanecer no plano, você saiu da empresa, você saiu do plano de saúde também, porque eu pago 100%. Existem casos que as empresas pagam o plano de saúde e o funcionário paga a coparticipação, né? Neste fator, mesma coisa. Como o beneficiário, né, como o funcionário não está contribuindo com a mensalidade do plano, isso quer dizer que ele não tem direito a manter o plano depois que ele sai. Você já deve ter escutado aí algum caso: ah, eu tinha um plano da empresa, vai encerrar agora, no mês tal, vai encerrar no mês tal. Tem muitos casos assim. Isso porque não era esse cenário que eu estou falando para vocês, que a empresa contribui 100%, tá? Esse é um cenário diferente. Então, o primeiro cenário, a empresa tem um domínio de tudo. Inclusive, ela pode dizer o seguinte: ó, não vou aceitar dependente, é só você que eu vou te pagar. Ah, ou eu vou pagar para você, você traz os seus dependentes, mas você paga para os seus dependentes. Então, a empresa começa a ter domínio sobre o que ela vai definir, né? Agora, vamos supor que a empresa fala o seguinte: nossa, eu estou vendo aqui as cotações, o valor ficou muito acima do esperado, então eu preciso muito, eu quero que meu funcionário também contribua com esse valor da mensalidade. Ela pode fazer isso? Pode, ela pode ter um acordo aí, isso é um acordo que ela faz com os funcionários e diz o seguinte: olha, funcionário, eu posso pagar 50%, você paga 50%, eu posso pagar 30%, você paga 70%. Ela pode também ter esse tipo de acordo de cavalheiros de ambas as partes, não é nenhum problema, não está infringindo nenhuma lei, nem trabalhista e nem uma lei da ANS. Mas aí o poder de decisão da empresa já não é mais 100%, é 50%. Porque toda vez que ela for mudar o plano, alterar o plano, ela vai ter que ter o aval desses funcionários também. E aí existe uma regra da ANS que eu separei para vocês, que eu acho super importante para você, usuário de plano de saúde. O que diz essa regra?
que se você tem um plano corporativo e você contribui que seja 1% no valor da mensalidade, não é coparticipação, tá, gente? O valor da mensalidade, tá bom? Se você contribui 1% e você ficou pelo menos 6 meses contribuindo, no máximo 2 anos, e você sai da empresa, você já tem direito a um plano de extensão, que a gente fala. Você pode permanecer nesse plano por um período. Aí esse período vai ser calculado com base no que você contribuiu. Então, o que a Inês fala? Eu vou ler aqui que eu estou no meu computador, mas eu vou ler e depois eu vou deixar aqui no descrito para vocês, tá? Então, ela fala o seguinte: ex-empregado, demitido ou exonerado sem justa causa. A pessoa também não pode ser mandada embora por justa causa, tá? É sem justa causa. A manutenção no plano será correspondente a 1/3 do tempo de permanência em que contribuído para o plano, com no mínimo assegurado de 6 meses e no máximo 24 meses, que é o que eu falei da questão de 2 anos. Então, essa é uma regrinha assim básica para vocês que contribuem com o plano de saúde entender que vocês podem continuar utilizando o plano, até porque às vezes você vai ser mandado embora da empresa, aí você está fazendo um tratamento, e aí agora, o que você vai fazer? Então, se você contribui, também é uma vantagem, que você vai ter esse domínio, você pode incluir seus dependentes, aí a empresa vai definir, vai falar, não, mas eu não vou pagar para o seu dependente, eu vou pagar para você que é meu funcionário, mesma coisa, ela não está errada, é um acordo de cavalheiros, tá? Um outro fator que diz aqui na regra da ANS, que ela fala o seguinte: aposentado que contribuiu para o plano de saúde por mais ou menos uns 10 anos ou mais, tem o direito de se manter no plano, olha isso, enquanto a empresa empregadora oferecesse benefícios aos seus empregados ativos, desde que não seja admitido em novo emprego. Isso também é importante. Agora tem um outro fator: aposentado que contribui para o plano de saúde por período inferior a 10 anos, então é menor, né, inferior a 10 anos, poderá permanecer no plano por 1 ano para cada ano de contribuição, desde que a empresa empregadora continue a oferecer esses benefícios aos seus empregados ativos que não seja admitido em um novo emprego. Então, você tem casos aí que o beneficiário tem os seus direitos assegurados, tanto na ANS, que é importante, não é só você ir lá e pagar. E aí é a pergunta que não quer calar: tá, mas por que eu ia contribuir com o plano de saúde empresa? Eu não, prefiro fazer uma pessoa física. Então, mas o plano empresa, às vezes não, é sempre mais barato do que uma pessoa física. E você se isenta de algumas taxas que às vezes uma pessoa física tem. Fora que você passa também a ter um atendimento mais exclusivo quando você tem um plano empresarial. Porque você já tem aí um corretor, uma assessoria que vai te assessorar. Então, fica muito mais confortável para o beneficiário e para a empresa também. Então, muitas vezes, existem até casos que a empresa não contribui nada, que ela só empresta o CNPJ, então ela vai lá e empresta o CNPJ para os funcionários pagar o plano e contribuir. É um risco para a empresa? É um risco para a empresa, mas tem empresa que está sujeita a esse risco. Qual que é esse risco que a empresa tem? Se o funcionário não pagar, eles vão ter que pagar, né? E aí, mas também é um pouco difícil acontecer porque vai descontar lá do holerite, do funcionário, dá para fazer isso também, né? Só que existem alguns fatores que é isso que eu falei, que é a extensão, é a manutenção do plano. Então, o que eu quero deixar de alerta para você, empresa? Toda vez que for realizar uma cotação de plano de saúde corporativa para a tua empresa, se a empresa já tem 5 funcionários, já tem 2, não importa. Você já tem que pensar em algumas situações pós-contratação. Então, busque sim uma assessoria comprometida que vai te passar esses prós e esses contra, para você não ficar perdido com o teu funcionário, porque muitas vezes o funcionário sabe mais do que você, que é o gestor aí da empresa. E para você que é funcionário da empresa, também é importante saber os seus direitos, até para você não ficar aí na mão na hora de usar o seu benefício. Contribuiu por tantos anos, saiu da empresa, vai precisar usar e está saindo da empresa. Então, acho que é um fator importantíssimo essa questão do plano
de extensão, de contribuição. Então, fiquem alerta quanto a isso. E aí, bom, parando aqui sobre a mensalidade, né, que foi uma questão que foi bastante abrangente, agora tem a questão também do mudança, do estilo de vida que é importante. Quando o beneficiário vai contratar um plano de saúde, né, ele tem que já entender, por exemplo, como é que funcionam os serviços utilizados, o que ele pode usar do plano de saúde, qual que é o mais adequado para ele. Então também é importante, porque o beneficiário às vezes vai incluir família no plano, né? Se ele precisar de uma cobertura, o que ele vai poder utilizar. Não é só, o plano de saúde, gente, não é só assim, consultas, exames e internação. Ele também tem outros benefícios, como ambulância, alguns planos têm. Ele tem reembolso, ele tem também a questão de você ter uma telemedicina, de um desconto em farmácia. Então, tudo isso também contribui para a sua decisão. Então, você tem que começar a olhar os fatores de benefícios do plano, né? E aí, qual que é o momento certo de você procurar um novo plano? Quando o plano que você tem hoje ocasiona algumas insatisfações. E aí você tem que procurar entender se essa insatisfação é uma insatisfação que está acontecendo no mercado, todo mundo está passando por isso, né? Como a gente teve a questão da pandemia, que teve uma demanda super forte, né? E a gente continua tendo essa demanda forte, porque as pessoas tiveram algumas sequelas pós-Covid. Mas será que o que eu estou tendo de insatisfação é o meu atendimento? Então, avalia melhor, fala com o seu assessor e pergunta para ele: olha, eu estou tendo essa dificuldade, isso é do meu plano, ou isso é o que está acontecendo? Se eu trocar de plano, vai acontecer a mesma coisa. Faça essa avaliação, né, para que você consiga aí fazer uma ótima escolha. Bom, eu acho que é isso, falando mais essas questões eu frisei bastante na questão do extensão, que isso é algo importante para as empresas, e qual o momento certo da troca de plano também, né? Que geralmente as empresas procuram quando recebem reajuste, mas eu acho que você, empresa, também tem que procurar buscar quando há muita reclamação dos seus funcionários e colaboradores aí internos e externos, né, para você não ter esse problema de passar por uma empresa que não se preocupa na parte do benefício. E você que é colaborador, repasse para o seu RH, porque às vezes o RH não está sabendo o que está acontecendo também. Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado todos vocês.